Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia para compartilharmos a Palavra de Deus. Estamos aí no nosso propósito de leitura bíblica, 120 dias de imersão nas cartas do Novo Testamento. E hoje a nossa leitura diária está em Romanos, capítulo 13. E eu quero ler com você Romanos 13, os versículos 13 e 14. Está escrito assim: Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amados, eu acho muito interessante a estrutura que a carta aos Romanos foi escrita. O apóstolo Paulo ele é muito didático no ensino. Ele escreveu desde o início ali, explicando a respeito da justiça de Deus. Digamos que os primeiros 8 capítulos são um ensino doutrinário a respeito da justiça de Deus, da justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, a nova vida que nós temos. E aí ele começa, a partir do capítulo 12, aqui ele começa a falar sobre questões práticas, sobre colocarmos a nossa fé em prática, sobre vivermos de fato a nova vida. E aí nós temos esse conselho aqui: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Ou seja, não vivendo em orgias, bebedeiras, imoralidade, depravação, desavença e inveja. Pelo contrário, ele nos escreve, ele inspirado pelo Espírito Santo. São palavras do Senhor para nós. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A nossa natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo Jesus. Trazemos sim uma carga de memória, de lembranças, toda uma carga emocional e dos pensamentos, a mente da nossa natureza terrena enquanto vivíamos antes de nascer de novo. E ainda estamos nesse corpo aqui, que é um corpo corruptível, mas nós já lemos lá em Romanos 8:11 que o Espírito Santo, ele vivifica, ele dá vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Então nós não temos desculpa para viver pecando, porque o poder de Deus habita em nós, está sobre nós e ele nos vivifica, para que de fato glorifiquemos a Deus em todas as coisas da nossa vida. Que as nossas atitudes, o nosso comportamento glorifique ao Senhor. Esse é o encorajamento de Deus para nós hoje. Ao invés de ficarmos pensando nos desejos da natureza pecaminosa, que nós possamos nos revestir de Cristo Jesus e concordar com a verdade de que a nossa natureza foi crucificada com Cristo, nós nascemos de novo, temos uma nova vida, e essa nova vida é santa, é justa, é reta, e nós não precisamos viver em pecado, não precisamos viver em imoralidade, em depravação, em desavença, em inveja, em mentira. Não precisamos viver assim. Podemos viver com decência, podemos ser reflexo da vida de Deus aqui nessa terra. Por quê? Porque Cristo Jesus já conquistou isso para nós. Ele realizou uma obra e uma obra completa, e nós acessamos tudo isso, tomamos posse de tudo isso por meio da fé. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário uma libertação. Nós fomos livres do domínio do pecado. Pai, muito obrigada porque em Cristo Jesus nós somos revestidos, nós recebemos uma nova vida, nós não precisamos mais satisfazer os desejos pecaminosos da natureza caída, da carne. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos capacita, o Senhor quem nos fortalece, o Senhor que nos deu uma nova vida e o Senhor que depositou o seu próprio Espírito em nós para que nós vivamos com decência, para que a nossa vida glorifique ao Senhor, para que nós de fato sejamos os seus representantes, os seus embaixadores aqui na terra, Pai. Muito obrigada por isso.
Eu oro por cada um dos meus irmãos, que os seus corações sejam fortalecidos na graça de Deus e que eles possam viver a liberdade da vida dos filhos de Deus, não mais prisioneiros do pecado, das práticas pecaminosas, mas livres em Cristo, revestidos de Cristo, comportando-se, Senhor, para a glória do seu nome, que a vida deles de fato glorifique ao Senhor e manifeste a sua vida, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.